guardaste o bom vinho até agora. Esta frase foi pronunciada por um diretor de uma festa de casamento e dirigida exatamente ao noivo. Nós encontramos esta frase lá no Evangelho segundo João, capítulo 2. Rapidamente eu vou descrever para você esta narrativa. Jesus fora convidado para um casamento lá em Caná da Galileia. E tendo comparecido junto com os seus discípulos, sua mãe também estava lá, a certa altura acabou o vinho tão precioso para aquela celebração, que não durava apenas poucas horas, nem mesmo só um dia, muitos dias. E Jesus acabou protagonizando aquele que ficou considerado como o primeiro dos seus sinais para que ele fosse identificado como o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. E Jesus ali, então, tomou o cuidado de os serventes encherem as talhas de água e receberem a instrução de levarem aquela água, supostamente água, a esse diretor da festa, que tendo provado a água agora transformada em vinho, saiu-se com esta expressão: este é o melhor vinho, tu guardaste o bom vinho até agora, palavras que ele dirigiu ao noivo. Este casamento tinha tudo para ser a maior frustração. A gente bem sabe que noivos e familiares de noivos se preparam meses a fio, quando não anos, para uma grande festividade, em que tudo deve sair a contento, seja a cerimônia civil, a cerimônia religiosa, a festividade como um tal. Mas aqui e ali sempre há senões. Mas este não era apenas um detalhe, era algo fundamental, a falta do vinho naquela festa. Mas este casamento não foi a frustração, ao contrário, foi exitoso em razão de algumas coisas. E eu queria aqui me dirigir a casais e a famílias como um todo. Nós temos vivido casamentos frustrantes, frustrados, ou temos buscado um casamento bem-sucedido, uma família exitosa? E se nós observarmos as lições contidas nesta passagem, nós vamos realmente caminhar para vivermos casamentos e famílias exitosas. Primeiro de tudo, considerando a imperiosidade da presença de Jesus no nosso casamento, no seio do nosso lar, na vida da nossa família. É notável que se diga que entre os convidados àquele casamento se incluiu também Jesus. Quantos de nós temos excluído Jesus da presença, não da cerimônia do casamento, mas do nosso cotidiano como família? Jesus é no máximo uma lembrança dominical, em algum episódio excepcional. Ele não é o centro da nossa casa, ele não é o convidado de honra, o convidado especial que se assenta na cadeira principal. Aquele casamento, aqueles noivos não tiveram um casamento frustrado porque Jesus estava presente. Talvez muitas das lutas que você tem enfrentado na sua vida conjugal seja em razão exatamente de que Jesus está lá no fim da fila, que Jesus não está ocupando o devido lugar que lhe é compatível, que é preciso trazer Jesus para o cerne, o centro da nossa vida. Mas a segunda razão pela qual aquele casamento não foi frustrado e foi exitoso é porque não apenas houve a presença de Jesus, mas foi determinante a obediência a Jesus. Quando Maria, mãe de Jesus, entra em cena, ela dá uma diretriz aos serviçais, aos que estavam sob o comando daquele diretor da festa. E ela disse: fazei tudo o que ele vos disser. No detalhe, era apenas a atenção, a obediência à voz de Jesus, mandando encher aquelas talhas de água que foram transformadas em vinho. Mas a frase que Maria usou, ela é emblemática. Ela recomenda a cada um de nós que no âmbito da nossa casa, no seio do nosso casamento, a gente obedeça à voz de comando de Jesus. Jesus está presente, mas está presente para dar diretrizes, para conferir princípios, para embasar valores, para nos orientar em toda a nossa caminhada. Muitas vezes nós nos
frustramos no relacionamento conjugal, no tratamento com os filhos ou com os pais, porque ouvimos tantas vozes, porque damos atenção a tantos rumores, porque somos conduzidos pela presente cultura, pela nossa sociedade em redor e não ouvimos a voz de Jesus e não obedecemos a Jesus. É mister a presença de Jesus, é mister a obediência a Jesus. Mas por fim, aquele casamento não foi frustrante. Ao contrário, exitoso, porque se provou o melhor, que é o próprio Jesus. O vinho, que ganhou o centro das atenções naquele momento, agora sai de cena, na verdade, e se transforma numa metáfora. Ao declarar ao noivo que aquele era o melhor vinho que ele já havia provado, o diretor da festa não estava sabendo realmente o que ele estava gravando e grafando nessa sua expressão. Mas, na verdade, o melhor de um casamento não é o vinho, ou as entradas, ou o prato principal, ou as vestes dos noivos ou dos convidados, ou a cerimônia como tal. O melhor de um casamento é Jesus. É Jesus no nosso coração, é Jesus no seio do lar, é Jesus consolando, confortando, animando, entusiasmando, inspirando a nossa vida familiar. E, de fato, é preciso que nós vivamos Jesus, não como uma prática religiosa, com dia e hora e local separados, mas no cotidiano das nossas vidas, começando da nossa casa. Jesus, tu constituíste a família. O lar é obra de Deus, mas é preciso que o Senhor venha estar presente e orientando, e dando sabor, e dando gosto, e sendo o bom vinho da nossa vida familiar, da nossa vida conjugal. Abençoa todas as famílias que agora podemos alcançar através desse instrumento, ministrando graça, perdão, misericórdia sobre cada lar, em nome de Jesus.